Oi, gente, tudo bem? Olha só, no vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto bem preocupante e quero saber a sua opinião, o que que você acha desse assunto. Então, gente, para as pessoas que estão acompanhando aí as notícias, a gente está vendo muito se falar desse apagão que teve na Europa, né? Isso é bem preocupante, porque ninguém está livre de acontecer isso também aqui no Brasil. Então, há um tempo atrás, eu vinha pensando nisso, né? O que vai ser da gente se isso acontece? Quando acontece e é resolvido rapidamente, não é tão horrível. Agora, se isso se prolonga, inventa, né, de se prolongar por mais dias, o caos seria terrível. Então, eu comecei a me lembrar de coisas importantes que a gente precisa se organizar caso isso venha acontecer. Eu espero que jamais, que nunca aconteça isso aqui no Brasil. Mas se um dia vier a acontecer, que não pegue a gente de surpresa, né? Que a gente consiga se organizar a tempo de resolver algumas questões. Então, eu anotei aqui oito coisas oito produtos, né, junto com alimentos, que eu acho bem importantes para a gente se organizar e não pegar a gente, né, de calça curta, que nem se diz, pegar a gente desprevenido. E isso é bem complicado, porque no caso de um apagão, o cartão não vai funcionar, as lojas teriam que fechar, porque a maioria das pessoas não lida mais com dinheiro de papel. Tudo a gente depende da energia elétrica, né? Até a comunicação ia ficar comprometida. Então a gente viveria como antigamente, sem luz, e a maior parte dos lugares, que nem a água, você depende da luz também para o abastecimento de água. E isso é mais preocupante ainda. Então eu listei aqui, gente, oito coisas assim, ó, que eu achei bem importantes. Se caso eu esqueci de alguma coisa, vocês me deixem nos comentários, tá? Essa lista eu fiz para mim, no meu caso, o que que eu iria cuidar, mas com certeza você teria outros gostos e também teria sua opinião. Então, o primeiro item dessa lista, para mim, é o mais importante, que seria a água potável. A água para você beber, só que não é só para você beber, é para você fazer a comida. No caso de fazer o seu alimento, para a maioria deles, você precisa de água. Muita gente pensa que é só para tomar, só para beber. Não é, gente. Para fazer o nosso alimento também precisa de água potável. Então, a água é bem complicado, né, de se fazer um estoque. Que nem aqui no sítio, quem mora em sítio, às vezes depende de um motor ligado na luz para tocar a água, para puxar a água do poço, né, do poço artesiano, que é muito fundo. Nesse caso, que nem o gerador, resolve o problema. Mas se você não tem o combustível para o gerador, também se tornaria bem complicado. Já quem mora na cidade, uma alternativa seria ou você ter água mineral, né, um pouco em casa, já ter comprado antes, né, porque o cartão não vai funcionar para você comprar na última hora. Ou também outra ideia que eu pensei assim que poderia também resolver é você ter caixa de água com água em estoque. Uma caixa de água, que no caso aqui, ó, por exemplo, a gente tem duas caixas que dá 1.500 litros de água. Eu já acho pouco, né? No caso de faltar luz ou um apagão, eu já acho 1.500 litros de água pouco. Agora imagina na cidade, teria que ter uma caixa, né, com uma reserva boa de água, mas já ajudaria bastante. Você não precisaria sair correndo para
para resolver o problema da água. Você ficaria mais tranquilo, né? Ia durar um bom tempo ali uma caixa d'água. Outro item dessa lista, também importante, é o gás de cozinha. Por que eu estou falando do gás de cozinha? Porque você precisa ter como fazer os seus alimentos. Então, nos dias de hoje, tudo que a gente faz, que usa, né, para fazer a comida, é elétrico, a maioria. Forno elétrico, air fryer, panela de pressão elétrica, panela de arroz elétrica, jarra elétrica. É uma infinidade, né, de produtos elétricos para fazer o nosso alimento. Só que num caso de um apagão, não teria como usar nenhum deles. E daí, gente, como ia fazer o nosso alimento? Só se tivesse gás no fogão. Então é bem importante para quem tem assim como estocar, tipo mais de um botijão de gás, você ficaria mais tranquilo, né? Mas tem pessoas que não têm condição de ter mais um botijão para estoque de gás. Então, ficaria bem complicado. Também pessoas que têm fogão a lenha, no meu caso aqui, que eu tenho lenha bastante, tenho fogão, já seria mais tranquilo nessa parte. Então, não era assim tão preocupante, né? Outro produto aqui, gente, da minha lista seriam alguns alimentos que é importante você ter. Não digo assim, ó, nem em grandes quantidades, mas um pouco já ajudaria bastante. Aqui eu coloquei os enlatados, que são alimentos que duram bastante tempo, que você pode fazer um estoque, né? E assim, cada vez que você for fazer compra, já comprar algum enlatado a mais para fazer um estoque. Nada assim em grandes quantidades, mas o que você tiver já ajuda, né? Começa aos pouquinhos. Então, eu no meu caso, eu acho assim que os enlatados que eu compraria, acho que é os únicos que eu uso, né, hoje, seria o leite em pó e a sardinha. A sardinha serve como proteína, né? Então, para mim é importante. Ultimamente eu sempre tenho várias sardinhas guardadas, mas eu iria reforçar esse estoque. E o leite em pó, você faz ali é um alimento, né? O leite é um alimento. Então, acho que eu estocaria o leite em pó também. Outro tipo de alimento que é bem fácil também de você comprar a mais seria os grãos secos, que nem o feijão, o arroz, a lentilha. Esses grãos, eles duram por bastante tempo, não precisa nem colocar em garrafas. Geralmente eu, quando vou no mercado, desses grãos aqui, o que eu mais uso é o feijão, né? Então eu sempre compro um pouquinho a mais, 1 quilo a mais, 2 quilos a mais, para sempre ter um estoquezinho, uma reserva. Num caso assim seria bem importante, né? Você sempre comprar um pouquinho a mais de grãos, porque duram bastante e você pode ir aumentando o estoque aos poucos, bem tranquilo. Outro alimento, gente, que geralmente a gente não dá importância porque é um alimento barato, mas ele é muito importante, né, para o nosso organismo, seria o sal. O sal, gente, ele é imprescindível para a nossa saúde. Pode não parecer, mas é. Sem açúcar a gente fica, agora sem sal não tem como. E quantas vezes a gente espera o sal acabar para depois comprar? A gente vai levando ali, né? Vai deixando acabar, mas isso é bem preocupante. Imagina na última hora você não tem sal e você não tem como comprar o sal. Aí fica difícil, né? Porque o sal, como ele é barato e ele não estraga, é bom sempre você ter um estoque de sal. Isso nunca é demais. Outro alimento que eu acho bem interessante, que você pode estocar por até 2 anos. Por 2 anos, esse alimento não perde a qualidade e não perde o sabor, que é o mel. Então, a durabilidade do mel é infinita, não tem validade, mas ele pode em 2 anos perder o sabor e a qualidade. Mas 2 anos é bastante tempo, né? Você consegue fazer um estoque bom
e ficar bem tranquilo. O último item dessa lista seria como resolver o problema da luz, né? Eu estocaria velas, que eu acho uma coisa bem prática, né? Porque qualquer outra situação para resolver o problema da luz ia ficar comprometido, porque ia acabar, por exemplo, se você usar uma lanterna, as pilhas acabam. Claro que igual você pode ter um tanto guardado, né, se você tem lanterna, para um caso de emergência. Mas não quer dizer que depois você teria como repor essas pilhas, tem tudo isso. A mesma coisa, a lâmpada de emergência, ela dura pouco tempo também. Não ia resolver o problema. Então, no meu caso, eu usaria velas que não têm durabilidade, você pode usar conforme a sua necessidade, bem tranquilo. Bom, gente, então tá aí a minha lista que eu fiz para mim me organizar, né? Se eu esqueci de alguma coisa importante, me deixem nos comentários, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. E quero saber sua opinião. O que que você acha? Se isso um dia acontece, como a gente enfrentaria uma situação dessas? Não seria nada fácil, né? Então tá aí, gente. Um beijo e tchau.